Nessa semana, na novela Vencer o Desamor, Calista ataca a Bárbara e tenta a violar. Gael descobre toda a verdade sobre sua verdadeira mãe, Lupe, e não acaba por aí. Chega um novo personagem na novela. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal de 28 de novembro a 2 de dezembro da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like se gosta da novela. Bárbara está muito chocada por ter visto Lupe. Gael diz a Romena que não vai renunciar seu trabalho. Daphne agradece ao apoio de Ariadna e Álvaro por sua relação com Gael. Ariadna diz a Álvaro que ele tem um coração enorme e muito bom. Ariadna e Álvaro ficam a ponto de se beijarem. Lupe fica surpresa quando Dona Eli e Padre Antero fazem um comentário sobre Bárbara Falcon e lhe chama a atenção o sobrenome da senhora. Yolanda leva a Gema para o ginecologista. Lupe fica intrigada e diz a Padre Antero e Dona Eli que quer conhecer a Dona Bárbara Falcon. Ela diz que certamente os filhos e marido dela são gente decente. Dona Eli diz que Bárbara ficou viúva há alguns meses. Padre Antero diz a Lupe que o marido de Bárbara era advogado e que se chamava Joaquim. Lupe fica surpresa, pois foi para Joaquim que vendeu Gael. Dona Eli diz que encontrou um homem parecido com um bandido na frente da casa de Bárbara. Padre Antero pede que Eli pare com suas fofocas e não fale de bandidos na frente de Lupe, pois ela tem um filho preso no presídio. Lupe diz a eles que desde que seu filho, Romeu, foi preso, nunca mais o viu. Bárbara ordena que as mulheres Falcon não digam nada para Álvaro sobre Gael não ser seu filho. Bárbara revela a eles que a mãe biológica de Gael, Lupe, apareceu. Álvaro diz a Bruno que Olga o procurou querendo que fossem amigos e comenta que ela se separou de Paulo. Ariadna aconselha que Bárbara confronte Lupe, se ela é quem está o chantageando. Linda continua buscando formas de engravidar de Eduardo e ele se chateia. Bárbara diz a Daphne que antes de entregar para ela o dinheiro da casa, irão fazer um teste de DNA, já que ela não duvida que ela também possa não ser filha de Joaquim. Daphne diz que ela sim é uma legítima Falcon e que até tem a mesma cicatriz de seu pai e que, se quiser, lhe mostra. Ela diz que a única mentirosa ali é Bárbara, que passou todos esses anos mentindo sobre a origem de Gael. No dia seguinte, Bárbara irá no bazar que a igreja está realizando para confrontar Lupe. Ariadna diz que irá acompanhar a sogra. Gael liga para Daphne e diz que está trabalhando no sábado para evitar que se encontre com Romena. Gael diz que quando sair do trabalho irá a ver, pois quer lhe fazer uma proposta. No bazar, Bárbara recebe uma mensagem anônima dizendo que eles têm um assunto pendente se referindo a Calista. Bárbara se sente mal devido às ameaças que está sofrendo e Imelda e a Ariadna ajudam. Ariadna revisa o celular da sogra e vê as ameaças anônimas. Gael visita Daphne e lhe propõe que morem juntos. Daphne o agradece, mas diz que ainda é muito cedo para isso, pois quer ir explicando pouco a pouco para Clarinha. Dona Eli avisa Bárbara e Ariadna que Lupe não comparecerá no bazar, pois está se sentindo mal. Bárbara acredita cada vez mais que Lupe é quem está a ameaçando. Gael diz a Álvaro que estranhou Bárbara não ter expulsado Daphne da casa até agora, mesmo sabendo que ela não é filha de Joaquim. Ele diz que mais estranho ainda é sua mãe não ter intervido no testamento do pai deles. No hospital, Calista começa a ter uma melhora de seu estado clínico. Gael questiona a mãe o que fazia Calista na casa deles. Bárbara desvia o assunto e critica a relação do filho com Daphne. Bárbara diz que Daphne é uma interesseira e que só quer seu dinheiro. Ela diz que Daphne sequer amava Joaquim e nem se lembra dele. Gael diz que é imperdoável Daphne não ter crescido com o pai deles, se realmente fosse uma Falcon. Bárbara exige que Daphne não veja Gael em sua casa. Daphne enfrenta a Mocoronga, dizendo que ali também é sua casa.
Bárbara diz a Daphne que ela deveria ter vergonha na cara em se relacionar com o primeiro que aparece poucos meses depois de ter ficado viúva. No dia seguinte, Bruno liga para Álvaro e diz que ganharam o concurso da construtora. Álvaro fica muito feliz por sua vitória. Ariadna incentiva que Bárbara confesse a Gael que ele não é um falcão e assim não terá medo de novas ameaças anônimas. Bárbara se nega e diz que Gael jamais a perdoaria. Álvaro envia uma mensagem para Ariadna informando que ganhou o concurso. Ele também a convida para saírem e comemorarem sua vitória. Olga liga para Álvaro e o parabeniza pelo projeto dele ter ganhado o concurso. Ela diz que a empresa ganhou, pois ele estava atrás de tudo. Ela o convida para almoçar, mas ele diz que está à espera de confirmar um compromisso. Daphne diz a Gael que é melhor não se verem na mansão Falcon. Gael decide ir até a vila onde sua mãe foi com Ariadna, atrás de Lupe, para conversar com ela. Na vila onde mora Lupe, Bárbara e Ariadna buscam por ela. Ariadna vê a mensagem de Álvaro, mas diz que não poderá se ver com ele, pois está na rua. Álvaro vê a mensagem e fica triste. Gael vai na igreja para buscar sua mãe. Padre Antero o chama de Romeu e pergunta o que ele faz ali. Gael fica surpreso, pois não é a primeira vez que o confundem com esse Romeu. Gael jura que não é esse tal de Romeu e pergunta quem é esse rapaz. Padre Antero conta parte da história de Lupe para Gael, dizendo que ela é mãe de Romeu, que a despreza. Ele diz que Romeu é um presidiário, pois cometeu vários crimes. Gael se apresenta ao sacerdote como Gael Falcon. Padre Antero diz que Bárbara está em uma vila distante da igreja e passa o endereço. Olga e Álvaro saem juntos para comemorar a vitória dele. Gael chega na vila onde está Bárbara e procura por ela. Batem na porta da casa de Lupe e ela se assusta. Lupe abre a porta de sua casa e é Marcos. Ela pergunta a ele se conseguiu alguma notícia de Romeu no presídio. Marcos diz que Romeu está ótimo. Lupe agradece Marcos por continuar apoiando seu filho. Gael vê Bárbara e Ariadna na frente da casa de Lupe. Bárbara não sabe se quer ou não entrar na casa. Álvaro se nega a voltar a trabalhar com Olga em seu escritório. Marcos e Lupe avistam Bárbara e Ariadna subindo as escadas e corre para se esconder. Eduardo manda um e-mail para Conrado dizendo que cede sua parte da casa para Ariadna e Tadeu. Olga quer acompanhar Álvaro em seu recebimento. Álvaro conta a Olga que entrou em depressão após descobrir a traição dela, mas que Ariadna o ajudou e que deve a ela sua recuperação. Olga se chateia e diz que a jornalista resultou em ser sua psicóloga também. Marcos recebe Bárbara e Ariadna e informa a elas que Lupe saiu de viagem. Ariadna diz que isso é estranho, pois Lupe esteve mais cedo na igreja no bazar organizado pelo padre Antero. Marcos diz que Lupe só o deixou com a obrigação de cuidar de sua casa, mas que não sabe que hora ela viajou. Depois, Marcos questiona Lupe por que se escondeu daquela senhora rica. Lupe diz que é um assunto muito grave do passado. Lupe diz que irá se mudar imediatamente dali da vila para que aquela senhora nunca a encontre. Gael pergunta à mãe onde ela estava durante o dia. Bárbara diz que passou o dia no bazar da igreja. Ariadna confirma a versão da sogra, mas Gael não acredita, pois viu as duas na vila da Nova Esperança. Eduardo manipula Linda para que atrase cada vez mais a chance de terem um filho. Gael diz a Bárbara que não quer viver brigado com ela, e sim viver em paz. Bárbara diz que o filho a desafiou a declarar sua relação com a ambiciosa da Daphne. Gael diz à mãe que o ódio dela por Daphne é gratuito. Bárbara proíbe que Gael vá em sua casa se for para ver Daphne. Gael diz que foi ali tentar fazer as pazes com a mãe, mas viu que irão terminar pior do que estavam. Ariadna abraça Álvaro e o parabeniza por seu triunfo no projeto. Ariadna agradece a Álvaro por estar ali completando o vazio de Eduardo em Tadeu. Álvaro não para de surpreender Ariadna com seus detalhes agradáveis. Anoitece.
Daphne diz a Bárbara que precisa contar a verdade a Gael, porque ele já começou a suspeitar que estão escondendo algo dele. Bárbara decide revelar a verdade a Gael. Gael foi à vila da Nova Esperança e é confundido por alguns bandidos como Romeu. Os bandidos dizem a Romeu que ele saiu da prisão, mas que ninguém quer o ver. Os bandidos começam a ameaçar Gael. Marcos assiste toda a cena onde Gael é confundido e ameaçado por pensarem que ele é Romeu. Marcos fica chocado pela semelhança assustadora entre Gael e Romeu. Conrado diz a Ariadna que Eduardo ofereceu sua parte da mansão em troca da pensão alimentícia de Tadeu. Ariadna se nega e diz que a casa está hipotecada e que Eduardo quer deixar suas dívidas para ela. Eduardo diz a Nemo que jamais terá outro filho ainda mais com Linda. Marcos conta toda a história de Romeu para Gael. Álvaro começa a ficar confundido entre Olga e Ariadna. Bárbara fica surpresa ao saber que Calixto saiu do coma. Anoitece. Bárbara diz às mulheres Falcon que não encontrou Gael por nenhuma parte. Bárbara diz que elas não fazem ideia de como será doloroso dizer a verdade a Gael, pois o ama como se ele tivesse nascido dela. Gael descobre que Romeu foi preso por ser líder de tráfico de armas. Marcos liga para Gael e diz que já conseguiu para ele ir visitar Romeu no presídio no dia seguinte. Chega o dia que Álvaro receberá seu prêmio por ter ganho o projeto da construtora. Olga lhe envia uma mensagem de voz dizendo que irá para lá assistir ele recebendo seu prêmio. Paulo também está ali na diretiva e diz a Álvaro para ele aproveitar bem seus minutinhos de fama. Álvaro recebe seu prêmio e Paulo, recalcado, morre de inveja. Gael chega ao presídio para visitar e conhecer Romeu. Ariadna chega à premiação de Álvaro, mas é informada que ele já foi embora. Olga também chega ali para ver Álvaro. Gael e Romeu ficam frente a frente. Ambos estão impressionados por sua semelhança. Romeu diz que jamais imaginou que estaria frente a frente com seu irmão gêmeo. Romeu revela toda a verdade para Gael, que a mãe deles, Lupe, o vendeu quando era bebê para uma família rica. Gael fica chocado ao descobrir que não é um Falcon. No apartamento, Álvaro e Ariadna confessam seu amor e decidem se amar verdadeiramente. Álvaro e Ariadna fazem amor apaixonadamente. Quarta-feira, 30 de novembro. É revelado que Lupe colocou uma correntinha no braço de Gael antes que o entregasse para Joaquim. Ela disse que o filho teria uma vida boa na qual ela jamais poderia dar a ele. É mostrado também quando Lupe confessou a Romeu que ele tinha um irmão gêmeo, no qual ela entregou para um senhor rico quando era bebê. Romeu ficou com raiva ao saber que seu irmão gêmeo teve uma vida boa enquanto ele passou momentos medíocres. Ele humilhou Lupe por pensar só em seu irmão e mandou ela sair de sua presença. Sofrendo, Lupe se despediu para sempre de Romeu. Já nos dias atuais, Romeu debocha de Gael por ele nunca ter sabido a verdade. Romeu diz a Gael que ele foi vendido como um produto e que a família Falcon pagou seu preço. Gael diz que Lupe deve ter outras razões para o entregar e se nega a acreditar que ela o vendeu. Álvaro e Ariadna estão felizes por ter feito amor e trocam palavras de carinho. Ariadna diz que o amor entre eles é forte e que nada pode os separar. Álvaro e Ariadna confessam que um é importante para o outro e que os ajudarão em momentos difíceis. Enquanto isso, a serpente da Olga se dá mal, pois Álvaro não está no recebimento de seu prêmio. Paulo ironiza Olga por ela ter feito o papel de idiota. Romeu diz a Gael que sempre esperou o momento em que eles se conheceriam. Gael diz que sua mãe, Bárbara, é uma mulher de valor e se nega a acreditar que ela tenha pagado para o obter. Gael dá adeus a Romeu e diz que acredita que essa é a primeira e a última vez que se viram. Romeu ironiza dizendo que quando ele olhar para o espelho, lá estará ele. Daphne visita Romena e ela diz que ela se trata de uma descarada, por se atrever a ir ver depois de ter a prejudicado. Daphne diz que elas precisam de uma conversa entre mulheres e esclarecer os assuntos. Ivete chega ali e debocha, dizendo que as mulheres de Gael estão reunidas.
Álvaro agradece a Ariadna por apoiar sua mãe e a beija. Padre Antero visita Bárbara e ela conta que não conseguiu falar com Lupe. Padre Antero diz a Bárbara que conheceu Gael e que se impressionou pela semelhança dele com um garoto da Vila Esperança, no qual é filho de Lupe. Bárbara fica surpresa. Gael chega ali e diz: "Olá, mãe. Quero ver se na frente do padre tem coragem de mentir." Bárbara diz a Gael que nunca mentiu para ele. Gael confronta Bárbara perguntando quando nasceu Lúcia. Daphne diz a Romena que no coração não se manda. Ivete diz a Daphne que ela é uma qualquer, pois assim que descobriu que não eram irmãos, deveriam ter ido embora. Romena dá um basta em Ivete nojentinha e diz que o que aconteceu com Daphne foi forte, porém não justifica a traição dela e de Gael. Ela diz a Daphne que lamentavelmente jamais poderá perdoar. Gael acusa Bárbara de haver o comprado quando era bebê de sua verdadeira mãe. Daphne chega ali e vê Gael chorando e pergunta o que está acontecendo. Bárbara diz a Daphne que ela é culpada de tudo isso. Daphne diz que não disse nada. Gael se surpreende ao saber que Daphne sabia que ele não era um falcão e que seguiu o jogo de sua mãe Bárbara. Gael sofre ao saber de toda a verdade e diz que todos sabiam, menos ele. Chorando, Bárbara pergunta ao filho como ele ficou sabendo. Gael disse que quem disse foi seu irmão gêmeo, Romeu. Padre Antero esclarece a Bárbara que Lupe teve 2 filhos, no qual eram gêmeos, mas que entregou somente Gael. Bárbara fica chocada. Gael diz a todos que viveu uma mentira todos esses anos, mas que seu Joaquim e Bárbara o compraram como se fosse um cachorro, e que o pior foi Lupe que escolheu entre ele e seu irmão para vender como se a vida não valesse nada. Bárbara jura a Gael que não sabia que ele tinha um irmão gêmeo. Gael diz que Bárbara sempre quer se sair como a certinha, sendo que as escondidas sempre comete um pecado 7 vezes pior. Gael acusa Daphne, Gema e Ariadna de serem cúmplices de sua mãe nas mentiras. Bárbara sofre muito pelas palavras de Gael. Ela jura a Padre Antero que nunca foi sua intenção nem de Joaquim comprar Gael como uma mercadoria, pois só queriam livrar de uma vida miserável. Álvaro chega ali e, ao ver a mãe chorando, pergunta o que houve. Anoitece. Bárbara termina de contar toda a verdade para Álvaro sobre Gael. Gael olha para uma foto de Joaquim e o chama de covarde por nunca ter tido coragem de contar as verdades que ele escondia. Daphne liga para Gael, mas ele rejeita a ligação. Já Álvaro liga para ele e ele atende. Álvaro declara seu apoio ao irmão e diz que são irmãos e que assim será sempre. Padre Antero conta para Dona Eli sobre Gael e Romeu, seu irmão gêmeos. No dia seguinte, Lupe vai à igreja acreditando que vai falar com Padre Antero. Porém, ela é surpreendida, pois fica frente a frente com Bárbara. Lupe chora e pede perdão a Bárbara por não ter dito que eram gêmeos. Ela sofre e conta a ela que Romeu a despreza e que o outro não sabe que ela existe. Lupe diz que se arrepende dia após dia por ter vendido seu filho Gael. Bárbara fica surpresa ao saber que o pai biológico de Gael se chama Júlio, pois ela achava que era Calisto, mas não. Ariadna vai ao escritório de Álvaro e fica surpresa ao ver que Olga está lá com ele. Daphne visita Gael e diz que precisa falar. Gael diz que agora ela quer falar, mas que quando foi para ficar calada, ela o fez muito bem. Gael termina sua relação com Daphne. Bárbara vai ao hospital e pede informação sobre o estado de saúde de Calisto. Bárbara fica chocada ao saber que Calisto acordou e fugiu do hospital sem que ninguém o visse. Quinta-feira, 1º de dezembro. Álvaro diz a Olga que Ariadna e Eduardo estão separados. Olga diz que jamais pensou que Ariadna abandonasse Eduardo. Ariadna diz que também não imaginava que ela deixaria Álvaro. Olga beija Álvaro na bochecha e provoca os ciúmes de Ariadna. Gael termina completamente seu namoro com Daphne e ela vai embora. Bárbara diz a Lupe e Padre Antero que Calisto saiu do coma e fugiu do hospital.
Álvaro e Ariadna se beijam. Ariadna pergunta ao amado por que Olga fica atrás dele. Álvaro diz que Olga quer sua amizade e que ele volte ao escritório. Ariadna diz que quando Olga e Bárbara saberem que eles estão juntos, ficarão furiosas. Linda insiste para ter um filho com Eduardo, mas ele se nega terminadamente. Eduardo diz que não quer saber da ideia de barriga de aluguel, pois teriam DNA de outras pessoas. Bárbara pede que Lupe desapareça de suas vidas porque Gael é um falcão e não irá renunciar. Lupe chora e concorda e diz que lamenta não poder conhecer, mas que ela é culpada disso. Em uma cena emocionante, Bárbara deseja o melhor para Lupe e ambas se despedem. Bárbara diz a Ariadna que o pai de Gael morreu faz anos e que, sendo assim, Calixto está atrás dela por outra coisa. Ela diz que ele acordou do coma e escapou do hospital. As duas ficam intrigadas pelo que tanto Calixto busca na casa de Bárbara. Ariadna diz à sogra que devem ir na polícia denunciar Calixto. Bárbara se nega, pois Calixto pode as denunciar por haver tentado o matar. Ariadna insiste e Bárbara aceita ir na delegacia. Gema irá em uma festa de um colega de escola. No presídio, Gael volta a visitar seu irmão Romeu. Gael pede desculpas ao irmão por ter duvidado pelo que ele disse, pois já confirmou que tudo é verdade. Gael diz que sua vida é uma mentira e que tudo foi um engano cruel. Lupe diz a Padre Antero que fica preocupada com a aproximação de seus filhos, pois Romeu não é uma boa pessoa. Gael chora e agradece Romeu por o ouvir, pois não tem ninguém de confiança. Romeu manipula Gael contra a família Falcão e até mesmo contra a própria mãe. Daphne descobre que Calixto acordou do coma e fugiu do hospital. Daphne e Bárbara discutem. Daphne diz a Bárbara que ela pode ficar tranquila, pois ela e Gael terminaram. Bárbara fica satisfeita e contente. Ariadna dá um basta na discussão das duas e diz que deve se preocupar com Calixto. Eduardo diz a Nemo que vai fazer de tudo para Linda desistir de ter um filho com ele. Por telefone, Ariadna conta a Álvaro que Calixto escapou do hospital. Ariadna e Álvaro dizem o quanto se amam. Conrado informa a Ariadna que ela terá que enfrentar Eduardo na justiça e que ele será convocado. Tadeu quase surpreende a Ariadna e Álvaro juntos. Gael volta a visitar Romeu e ele diz como foi sua vida medíocre. É revelado que Romeu cometeu um assassinato contra um homem chamado Omar, pois matou para roubar. Linda leva uma mulher para que se envolva com Eduardo e possam ter um filho. Eduardo se sente atraído pela mulher. Bárbara está voltando para casa, pois foi na boutique de Imelda. Calixto, que está mascarado, a ataca com uma faca e ameaça. Bárbara fica desesperada e Calixto tenta abusar dela. Um senhor chega ali e agride Calixto, impedindo que ele abuse de Bárbara. O senhor pergunta como Bárbara está. Sexta-feira, 2 de dezembro. Bárbara diz ao senhor que está bem e o agradece por ter a salvado. O senhor se apresenta como Lino Ferreira e é muito atencioso com Bárbara. Bárbara liga para Álvaro e conta que Calixto atacou e tentou a violentar. Ela diz que, graças a Deus, um senhor muito gentil a ajudou. A mulher chamada por Linda se chama Margarida, mais conhecida como Rita. Eduardo fica seduzido por Rita. Álvaro liga para Ariadna e conta que Calixto tentou atacar sua mãe na rua. Ariadna fica surpresa e diz que irá para casa. Na delegacia, Álvaro chega para buscar sua mãe. Lino e Álvaro se conhecem. Álvaro agradece muito Lino por ter salvado sua mãe daquele pervertido. Bárbara diz a Álvaro que Deus mandou Lino para salvar. Ariadna conta a Daphne e Gema que Calixto tentou atacar Bárbara. Bárbara chega em casa e conta às meninas detalhes do ataque de Calixto contra ela. Ariadna abre seu coração para Bárbara e conta que já tentaram a violar no passado. Eduardo pede que Linda preencha os papéis para obter a cidadania, já que não quer depender dela. Gael sofre por tudo que está passando e pela mentira que viveu. Romeu liga para Gael e ele fica surpreso pela chamada do irmão de dentro do presídio.
Álvaro confessa a Ariadna que a ama de todo seu coração e se beijam apaixonadamente. Daphne flagra Ariadna e Álvaro saindo do quarto e fica intrigada. No dia seguinte, Bárbara denuncia Calisto por tentativa de abusar para o comandante Montanha. O comandante diz que não entende por que Calisto tentaria abusar de uma senhora da idade dela. Ariadna fica indignada pelo delegado não querer aceitar a denúncia. Ela diz que ele deve somente fazer seu trabalho e não questionar a verdade de Bárbara. O comandante pede desculpas a Bárbara por seus questionamentos inoportunos. Ariadna parabeniza Bárbara por sua coragem de denunciar o cretino do Calisto. Bárbara diz que se sentiu humilhada, mas agradece a Ariadna por seu apoio. Linda entrega um cheque com muito dinheiro para Eduardo, dizendo que faz parte de seu trabalho. Eduardo fica surpreso pelo grande valor que Linda depositou no cheque e diz que a esposa é a melhor. Linda volta com a ideia de Eduardo ter um envolvimento com Rita para ter um filho. Bárbara chega em casa e vê Daphne dando as aulas de inglês. Ela fica surpresa ao ver que o aluno de Daphne se trata de Lino Ferreira. Ariadna diz a Cassandra que suspeita que Calisto tentou a violar alguns meses atrás. Ela diz que talvez Calisto seja um violador em série. Bárbara diz a Daphne que Lino foi quem a salvou do ataque de Calisto. Bárbara diz a Lino que está à disposição dele e que pode se sentir em casa. Lino agradece Bárbara. Daphne pergunta a Lino do que ele trabalha. Lino diz que vende obras de arte. Bárbara ouve a conversa e sente interessada por Lino. Gael é criticado no trabalho, pois está com péssimo desempenho. Gael diz que o produto do cliente é um lixo. O cliente diz a Gael que ele não passa de um desrespeitoso e que não vai fechar negócio com a agência. Ivete critica Gael por terem perdido o cliente por culpa de seu fracasso pessoal. Gael se demite da agência publicitária. Eduardo diz a Rita que ela tem um corpão. Linda sente ciúmes. Bárbara acompanha Lino na saída de sua casa. Lino diz a Bárbara que a casa dela é impecável e hospitaleira. Ele diz que será um prazer quando ir na casa dela para ter aulas de inglês com Daphne e se encontrar com ela. Gael visita novamente Romeu e ele planeja contra o irmão. Gael cai na manipulação de Romeu e abraça o irmão pensando que pode contar com ele. Depois, Romeu diz a um amigo no presídio que Gael será de muita utilidade.